para que ela conheça o impacto disso aí, porque não é possível que o Corpo de Bombeiros continue nessa situação de não ter pessoas para colocar dentro das viaturas para operar isso. Então, a Ascobom, ela já fez um primeiro... Melhorou muito depois da taxa de segurança pública, né? Reversão. Em termos de material. A taxa não reverte para recursos humanos. Em termos de material. Só logística. Agora, continuando aqui, mudando de assunto, falando aí da pauta, nós temos que entrar num assunto, sabe, Denilson? Que é um assunto difícil, mas temos que entrar. Que é essa questão da desinteligência que tem acirrado aí os ânimos entre policiais civis e militares. Eu vou fazer aqui uma posição de tudo que eu ouvi o seu debate com o Gonzaga lá no programa do nosso Eduardo Costa, da Rádio Tatiaia, ouvimos várias pessoas e eu tenho a minha opinião, que agora não é a opinião da Ascobom, é a opinião do Mendonça enquanto cidadão e enquanto policial. Eu vivenciei uma situação lá na Aspra, que o Gonzaga me contratou para trabalhar durante um período, de trabalhar lá com o sargento Nepomuceno, ex-sargento da Polícia Militar. Ex-sargento. Teve um conflito entre Polícia Militar e Polícia Civil lá na rua Lagoa da Prata, Nova Suíça, acabou por ceifar a vida de um policial civil. Então quando fala, mortes poderão vir, já aconteceram mortes. Esse rapaz morreu a Lili Carabina. E qual foi o resultado? Uma polícia civil enlutada, uma família sem um pai e o sargento demitido, não é verdade? E com a condenação para cumprir. E o cabo também, o Jadilson. E o cabo Jadilson também, 2 militares. Então, quando não se fala assim, a gente tem que olhar esses fatos futuros. E tem que ter uma responsabilidade de as entidades de classe, do jeito que nós estamos sentados aqui, cobrar das nossas corregedorias uma transparência no que se refere aos fatos passados. Eu fiquei muito preocupado quando ouvi o Denilson dizer que o coronel Romero se portou como um engavetador das denúncias que houveram de abusos em desfavor de policiais civis. Não! Se houve a denúncia, houve a apuração, tem que dar conhecimento, não só às entidades de classe, mas também à sociedade do resultado disso. Em relação a esse fato que está aí, eu acho que a gente não pode nem pré-julgar, nem para absolver, nem para condenar, haja vista que nós temos várias versões. E todas as versões a gente tem que respeitar. Porque quando vem o presidente do Sindipol apresentar um fato, e ele apresenta em cima de dados, quando ele fala que, olha, havia comunicação da placa desses carros, eu não tenho motivo para desacreditar do Sindipol, certo? Mas também, por outro lado, quando se fala... Em nome da autoridade que informou. Em nome da autoridade. Quando se fala que um tenente foi algemado, fardado e apanhou na cara, isso tem que ser apurado também. Por quê? Aí vão falar, não, mas agora vocês estão sentindo na pele porque vocês apanharam. Mas quando bater no doutor Cristiano, lá em Santa Luzia, não houve essa indignação. Olha, o doutor Cristiano, eu tenho o maior respeito por ele, certo? Eu acho que ninguém deve apanhar de polícia. Polícia usa a força de forma moderada. Nós estamos aqui com um agente penitenciário que parece que foi vítima. Eu tenho filhos, Gonzaga também tem, a gente tem parentes. A gente não quer uma polícia arbitrária. Então eu faria aqui uma proposta para o Ronaldo, para o Denilson e para o Gonzaga, de nós apoiarmos as corregedorias na apuração desse evento e exigir transparência nos eventos passados. Nós temos 2 minutos, Gonzaga. O que você acha dessa proposta que a gente faz para você? Uma avaliação desse processo. Olha, Mendonça, eu particularmente, nós que temos uma assistência jurídica da associação, acompanhamos as inúmeras apurações que, independentemente de ser envolvendo polícia civil, em que os nossos policiais são responsabilizados em serviço, fora de serviço, sabe? Punições severas, demissões. Então, assim, nós temos uma avaliação diferente da corregedoria, achamos até que ela tem se exacerbado, tem exagerado, inclusive. Eu, em cima das informações do Denilson acerca dos fatos passados... Inclusive... Mas você não acha que o coronel Ebert, que é um corregedor, uma pessoa, ele não merece uma credibilidade, não? Merece, é isso que eu ia chegar. A corregedoria, as nossas corregedorias, e particularmente nós podemos falar hoje do corregedor, que a gente acompanha e que nunca se serviu para cometer injustiça e nem passar a mão na cabeça. Então eu acho que o corregedor atual, a gente tem toda a tranquilidade de afirmar que pela Polícia Militar haverá uma apuração rígida, severa e que será responsabilizado na medida do que for identificado. Nós estamos aí. Agora, nos fatos anteriores também foram.
o fato lá de Ouro Preto, que nós fomos juntos naquela audiência pública lá, a apuração foi conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar. E o que resolveu? Eu não conheço as punições, mas a apuração foi conjunta. A apuração foi conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar. As corregedorias foram envolvidas. Então, assim, Procedência material dos fatos. então, das duas corregedorias. Então, a gente sabe que o calor nos leva a fazer afirmações, o calor, as imagens de televisão, muitas vezes, focam aspecto específico, e a gente tende a fazer julgamento em cima dessas imagens, mas nós sabemos que, por exemplo, no caso dessa semana, a imprensa chegou lá no mínimo meia hora, 20 minutos depois, porque o que começou as imagens não mostraram. Então, assim, eu tenho confiança, tanto na Corregedoria da Polícia Civil quanto na Corregedoria da Polícia Militar, que será apurado. O caso específico do doutor Cristiano, o capitão Paulo Roberto pagou sim, deixou de ser promovido, só que o resultado apresentado foi que não apurou. Agora, o resultado em relação ao doutor Cristiano prescreveu. Sabe? Isso a gente precisa editar. Ele foi promovido. Ele era tenente, não, ele foi promovido sim, porque não foi apurado nenhuma responsabilidade dele disciplinar. E em relação ao doutor Cristiano, a informação que eu tenho é que prescreveu, a apuração não chegou. O próprio capitão Paulo Roberto foi ouvido na Corregedoria da Polícia Civil uma semana antes do fato da prescrever. Então prescreveu em relação ao doutor Cristiano. E em relação ao capitão, não prescreveu, foi apurado e ele não foi punido disciplinarmente, mas perdeu a promoção. Nós vamos encerrar esse bloco e vamos voltar no segundo bloco, né, com esse assunto, certo? No quarto bloco, né, com esse assunto, e vendo a opinião dos demais, né, do Toninho Pipoco, do Denilson e também do nosso glorioso Major Ronaldo.